Vamos então começar união da alma e do corpo, a questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. A partir do momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo liga-se a ele por um laço fluídico que se vai estreitando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. O grito que então escapa da criança anuncia que ela é mais uma entre os vivos e os servos de Deus. Então, relembrando aqui o capítulo 13, do Missionários da Luz, o reencarne de Sigismundo, vamos lembrar que o espírito está ligado à mãe bem antes da concepção. Nós vamos ver isso lá, acompanhando, e nós vamos ver a ligação, a miniaturização desse espírito e o adormecimento dele. Nós vamos ver o André Luiz mostrando, o adormecimento, esse apagar de memória. É muito interessante. Releiam, revejam este capítulo para a gente entender o que ele está. Porque as obras de Chico Xavier são subsidiárias à obra dos espíritos, que foi codificada, foi compilada por Kardec. A obra de Chico, ela é uma forma de nós entendermos melhor o que está sendo colocado aqui. Então, quando ele coloca que a união começa na concepção, nós vamos ver lá, embora ele esteja junto, ele esteja ali do lado da mãe, a união dele, ele é entregue aos braços da mãe e ele passa a ficar ali ligado a ela no momento da concepção esperma-óvulo. E aí ele coloca, mas só se completa no momento do nascimento, porque é o momento do nascimento que aquela alma, vamos lembrar a alma no sentido que Kardec coloca, quando ele diz que a alma é o espírito reencarnado, espírito, sempre espírito, alma, o espírito reencarnado. Então ali se processa verdadeiramente a reencarnação. E ele diz que o corpo liga-se, o espírito se liga ao corpo por um laço fluídico que vai se estreitando cada vez mais até ao instante que a criança vê a luz, que a criança nasce, vem a luz, vê a luz, em algumas traduções, hora do nascimento. Então essa ligação, que é o cordão de prata entre o espírito e o corpo, ele vai se estreitando cada vez mais, os laços vão ficando cada vez mais fortes, conforme este corpo vai se desenvolvendo, e aí nós vemos esses laços fortificados na hora do nascimento. Perdão. Depois nós vamos continuar. A união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe é designado? Perdão. A união é definitiva, no sentido de que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para este corpo. Então aí quando nós vemos esta obra, por exemplo, de Missionários da Luz, a gente entende bem isso, porque há uma história, há uma logística, há um processo de ressarcimento, perdão, há um processo de acerto de contas, de perdões a serem dados em toda a logística da reencarnação. Então nós vamos ver, a união é definitiva, porque ninguém pode habitar aquele corpo, porque aquela união, aquele corpo, ele está sendo moldado
por um espírito que foi, digamos assim, feito um acerto pai e mãe. Esse espírito se acertou com esse pai e com essa mãe. Os pais aceitam recebê-lo como espírito. Ele pede a esses pais a chance dele poder se ressarcir, dele poder reencarnar, de poder continuar o aprendizado dele. Perdão. Então, existe toda uma história por trás disso. É aquele espírito que vai moldar aquele corpo. Não tem como. Se esse espírito pode desistir, pode. Claro que pode, é livre-arbítrio. Ele pode desistir e sair, né, desistir da reencarnação e assumir as implicações de tudo isso, e a mãe vai ter um aborto espontâneo. As regras não são 2 e 2 são 4, e as regras não são receita de bolo. Se nós somos indivíduos e Deus não faz cópia, nós somos únicos, cada história, cada renascimento, cada reencarne, cada desencarne é único, porque nós somos únicos. Então vamos entender aqui, quando ele pergunta se a união é definitiva. A união é definitiva, no sentido de que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Mas os laços que prendem o corpo ao espírito são muito frágeis, fáceis de romper. E isso pode ocorrer pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. É aquilo que eu estava falando. Aí nós vamos pegar aqui a questão 156, quando o Kardec pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes que a vida orgânica cesse completamente? Aí ele coloca: na agonia, a alma às vezes já deixou o corpo, há somente a vida orgânica. Então o que ele está colocando aqui? Na agonia, no desespero, no medo, o espírito também pode se afastar daquele corpo que está em gestação, então vai haver um aborto espontâneo, ou uma criança natimorta, ela vai nascer já desencarnada, né? O que acontece com o espírito se o corpo que ele escolher vier a morrer antes do nascimento? Isso pode acontecer por problemas físicos, por problemas de acerto de contas da mãe, por uma série de circunstâncias que nós vamos ver lá na logística da reencarnação. Claro que pode acontecer. Ela coloca, ele escolhe outro. Ele vai de novo acertar as coisas e tentar montar um outro corpo. Nós vamos ver, por necessidade do Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu, que ele reencarna. Por ele ter sido suicida, ele reencarna com uma mãe e um pai que tem sintonia com a situação dele, e ele vive até os 8 anos, e aos 8 anos, porque aí a partir dos 7 ele já adquiriu um novo perispírito, para ele poder desencarnar e manter aquele perispírito novo, né, de uma criança de 8 anos, não mais aquele perispírito. Se ele desencarna antes dos 7, ele volta para aquele perispírito do suicida. Então ele teve essa possibilidade, ele teve esse merecimento, desencarna aos 8 anos. Aí nós vamos ver que ele volta com outra mãe e o mesmo pai, porque aquela primeira mãe já havia desencarnado. Então ele volta com a outra mãe e o mesmo pai para continuar o aprendizado dele, mas por ele ser suicida, ele precisa ir recompondo o seu perispírito. Então ele desencarna aos 2 anos e volta para o plano espiritual naquele perispírito de 8 anos. Volta para a casa de Blandina. Esse livro é maravilhoso, vale a pena ler e reler. E lá ele vai ser preparado para reencarnar de novo, já numa existência mais longa. Por quê? Porque ele foi aos poucos recompondo o perispírito que ele havia desintegrado, né? Ele havia machucado com
a tentativa de suicídio, que ele tomou veneno, e depois, como ele foi socorrido e foi salvo, depois, a hora que ele se viu melhor, ele foge do hospital e ele se suicida. Aí ele vai de novo, aí ele consegue se suicidar de novo por afogamento. Então, nós vamos entender que há as necessidades também do perispírito de ir recompondo o corpo, e às vezes isso acontece em 1, 2, 3 reencarnações curtas. Às vezes ele vive 4, 5 meses no ventre da mãe, depois ele de novo vive mais algum tempo, e depois é que ele nasce, vive pouco tempo naquele corpo, desencarna a criança, até conseguir uma reencarnação que passe dos 7 anos, para ele começar a estruturar, e vai ter necessidade de outras para reencarnar, para recuperar o perispírito que ele deteriorou com a quebra da lei de Deus, que é o suicídio. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Eu já antecipei, eu coloquei aqui a utilidade das mortes prematuras. Os espíritos respondem: as imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Tanto imperfeição da matéria em relação à mãe, que está ali por processos de aprendizado, de necessidade de aprendizado, ela não tem condições de dar uma formação boa para o espírito reencarnante, como a necessidade do espírito reencarnante de passar por esses processos para aprimorar o seu perispírito, que é o que vai montar o corpo físico. Quer dizer, se o perispírito ele está com defeitos, digamos assim, causados pelo suicídio, ele não vai conseguir montar um corpo perfeito. Ele só vai montar um corpo perfeito a hora que o perispírito estiver perfeito, remontado, porque o perispírito vai sempre montar um corpo que vai ser a imagem e semelhança desse perispírito que está montando, está ali. Ou seja, para as necessidades que esse perispírito tem de reajuste, de aprimoramento, lei de causa e efeito, progresso, etc, etc, etc. Né? Nós temos aí, por isso, leiam, releiam Missionários da Luz. Para um espírito, que utilidade pode ter a encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser não tem consciência plena da sua existência. A importância da morte é quase nula, né? A importância ali dele desencarnar não vai significar, porque ele está meio que adormecido, está num estado como se fosse de sonolência, por causa do apagar, né, das memórias anteriores. Como dissemos, na maioria das vezes, presta atenção que não é sempre, não é regra de bolo, frequentemente, em algumas traduções está frequentemente, aqui está na maioria das vezes, é uma prova para os pais. Não é sempre, como eu estava colocando, pode ser uma necessidade daquele perispírito para se recompor, pode ser as duas coisas, prova para os pais e necessidade daquele espírito se recompor. A gente vai entender bem isso nesse caso do Júlio, porque o caso do Júlio é do livro Entre a Terra e o Céu. Então a gente vai ver bem isso, a questão da prova para os pais, né? Nós vamos ver no caso dessa segunda mãe com o pai, e nós vamos ver a necessidade do espírito ir se recompondo. Ali no caso, necessidade de ambos, prova para os pais e necessidade do espírito se recompor. O espírito sabe antecipadamente que o corpo por ele escolhido não tem chances de vida? Os espíritos respondem: às vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante de uma provação. Então, às vezes o espírito sabe que aquela gravidez não vai poder dar continuidade, porque aquele corpo, aquela mãe não tem condições de gerá-lo, e se ele escolheu essa mãe por este motivo,
porque ele quer protelar a reencarnação, é o que ele está dizendo aqui. Se ele escolheu por este motivo, é porque está recuando diante da provação e ele vai assumir as consequências disso. A questão é sempre a intenção. É o que fez, mas o que está por trás do que fez é o que monta, é o que dá norte digamos assim, os efeitos, né? A causa e efeito, a lei de causa e efeito, aos ressarcimentos, o que vale sempre é a intenção daquilo que nós estamos fazendo. Encarnado e desencarnado. Quando uma encarnação falha para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência? Eles respondem, nem sempre imediatamente. Cada caso é um caso. Ele pode voltar logo, como esse caso do Júlio, que eu comentei, entre a terra e o céu, que ele desencarna e logo ele encarna de novo, né? Mas, dependendo do caso, ele pode montar um outro processo de logística para reencarnar. Nós vemos vários casos nos livros do André Luiz, né? Então, nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Quer dizer, uma logística para que esse espírito possa se recompor. Isto é uma determinação anterior. Então, aí ele vai voltar, porque já está determinado antes o desencarne prematuro e, às vezes, até o aborto espontâneo, ou um desencarne prematuro e um reencarne rápido, porque isso já tudo está sendo previsto antes, porque o perispírito está se recompondo. A gente entende muito isso, de novo, entende bem entre a terra e o céu. Perdão. Então, é o que eles respondem. Nem sempre imediatamente, o espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Determinação de quem? Dos espíritos superiores que estão montando a logística do reencarno. Determinação de Deus. Pode escolher o termo que a gente quiser, porque são os trabalhadores de Deus, eles estão amando dele, né, das determinações de Deus. Uma vez unido ao corpo da criança, ou seja, quando não há mais como voltar atrás, o espírito algumas vezes lamenta a escolha que fez, ele se arrepende da escolha que fez. Vamos lembrar aqui, né, a questão 258, a escolha das provas que nós fazemos antes de reencarnar. Primeiro vamos ver aqui a resposta. Queres dizer se, como homem, ele se queixa da vida que tem? A gente se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim, a gente se queixa. A gente desejaria outra, é o que a gente mais faz aqui como encarnado. Se ele lamenta a escolha que fez, não. Não lamenta no sentido de deveria ter feito outra escolha, porque ele não lembra. A nós aqui encarnados, a gente lamenta não ter seguido uma outra encarnação, ou a gente não ter feito outras escolhas. A gente está sempre se lamentando, se arrependendo. Isso é o normal. Ó dia, ó vida, o azar, a lamúria, a lamentação é um vício. E é um vício que muitos de nós temos enraizado. Então, o que ele coloca aqui? Vou repetir aqui para a gente poder entender bem. O importante é a gente entender cada pergunta e cada resposta. Uma vez unido o corpo da criança, ou seja, quando não há mais como voltar atrás, o espírito algumas vezes lamenta a escolha que fez, a escolha das provas que fez. Queres dizer, se como homem ele se queixa da vida que tem, se desejaria outra? Sim. Se ele lamenta a escolha que fez? Não, pois não sabe que a escolheu, por questão do esquecimento. Uma vez encarnado, o espírito não pode lamentar uma coisa de que não tem consciência, né? Porque não lembra, mas pode achar a carga pesada demais.
pode se lamentar por causa da carga, pode lamuriar, pode brigar com Deus, pode perder a encarnação se ele se revoltar com a carga que ele está tendo ali, que ele mesmo escolheu. Esta que é a questão. Nós vamos sempre ter que entender isso. Fomos nós que escolhemos as provas. As expiações são pouquíssimas em cada encarnação. 99% do que nós passamos aqui na Terra é prova. E as provas foram escolhidas por nós. Nós precisamos entender bem isto, para podermos caminhar como adultos durante a nossa reencarnação. Então vamos de novo. Uma vez encarnado, o espírito não pode lamentar uma coisa de que não tem consciência, mas pode achar a carga pesada demais e quando acha que ela está acima de suas forças, então recorre ao suicídio. Vamos falar depois do suicídio. Vamos ver agora a 258, né, quando nós falamos aqui, que é o título, né, do capítulo, a escolha das provas. No estado errante, né, no estado da erraticidade, que é o estado de estar no mundo espiritual, e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? A resposta: ele mesmo escolhe o tipo de provas a que deseja submeter-se. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos as provas. Podemos achar a carga pesada demais? Podemos. Mas entendendo que se nós escolhemos as provas, é porque nós achamos, quando nós estávamos no plano espiritual, como espírito, nós achamos que tínhamos aprendido a lição e que tínhamos condições de passar por essa prova. Agora, como alma, o que é alma? O espírito reencarnado, nós estamos fugindo, ó dia, ó vida, ó azar, o que eu fiz para Deus me fazer isso. E não, Deus não tem nada a ver com isso, as provas foram escolhidas por nós. E aí pode cair para a depressão, pode cair até para o suicídio. Aí nós vamos ver aqui na questão, lá na frente, né, uma questão que ainda a gente vai ver, mas como é importante a gente entender todas as colocações que os espíritos colocam, vamos ver aqui na 943, que é o título, é a primeira pergunta do título, Desgosto pela vida, suicídio. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um objetivo útil e conforme suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Por que ele fala aqui da saciedade? Porque normalmente o suicida, ele não aprendeu a lidar com o não. Ele não aprendeu a lidar com a frustração. Por que ele não aprendeu? Por causa da saciedade, por causa dos pais que o tempo todo ficaram ali, ó filhinho, ó querido, bota numa redoma de vidro, não diz não, ah não, ele quer, vamos fazer, ah não, não vamos deixar ele sofrer, ah não. Colocam numa redoma de vidro, impossibilitando aquela criatura de ter suporte, alicerces para enfrentar os nãos do mundo, para enfrentar as adversidades, porque elas virão para todos nós, fazem parte das provas. E na hora que não sabe lidar com a frustração, acaba recorrendo ao suicídio. Isso acontece com as crianças e principalmente com os adolescentes. E infelizmente o número de suicida entre as crianças tem aumentado muito, justamente por essa questão de não saber lidar com o não do mundo, não sabe lidar com a frustração. E vamos lembrar no livro Libertação, nunca é demais a gente se lembrar das coisas importantes, quando a Matilde coloca para a Margarida, a Matilde, um espírito elevadíssimo, que vai reencarnar para ajudar um espírito querido, e ela vai reencarnar como filha da Margarida. Ela coloca para ela: veja como você vai me criar, veja como você vai proceder comigo.
Porque eu vou vir cobrar de você, se você me tratar como uma bonequinha, se você atrapalhar a minha reencarnação, porque eu tenho um projeto, eu tenho uma missão nessa reencarnação, e você tem que me ajudar nisso. E isso ela está colocando para a mãe muito antes da mãe ter a pensar em ter um filho. Por isso a gente vê como os processos de reencarnação, eles têm uma logística, eles têm o que eu falei, um processo de crescimento e de aprendizado em grupo. Ele tem um grupo todo envolvido em todos os processos de reencarnação. Para nós é único, mas para os trabalhadores da espiritualidade maior que trabalham nessa logística do processo de reencarnação, a questão é do grupo e às vezes até de questões futuras. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito usufrui de todas as suas faculdades? Os espíritos respondem mais ou menos. Vai depender, é óbvio, de maior ou menor progresso, elevação, conhecimento que esse espírito tem. Vamos ver a resposta. Mais ou menos de acordo com a fase. Quer dizer, o estado de elevação, o estado de conhecimento que ele tem. Pois ainda não está encarnado, mas ligado, atado ao corpo. Então, o que ele quer dizer? No intervalo entre a concepção e o nascimento. O que é o intervalo entre a concepção e o nascimento? Fecundação, esperma, óvulo. O desenvolvimento do feto, no ventre da mãe. Esse espaço, esperma, óvulo, concepção, né? Desenvolvimento do corpo no ventre da mãe e o nascimento, o vir à luz, é isso que ele está perguntando. Neste intervalo, nesses 9 meses aqui de desenvolvimento do feto, o espírito usufrui de todas as suas faculdades? Interessante a pergunta. E eles colocam mais ou menos, de acordo com a fase, pois ainda não está encarnado, mas ligado, atado ao corpo. A partir do instante da concepção, né, feto, óvulo, esperma, a perturbação começa a envolver o espírito, que é dessa forma advertido de que chegou o momento de iniciar uma nova existência. Nós vamos ver isso muito claro lá no capítulo 13 de Missionários da Luz. Esta perturbação. O André Luiz vai descrever como ele vê o Sigismundo com o olhar enuviado, como se ele estivesse perdendo a consciência, como se ele estivesse num estado ali de sono sonambúlico. Por quê? Porque está começando um processo de esquecimento. Então, porque ele está se preparando ali para começar a nova vida. E aí eles colocam aqui, essa perturbação cresce até o nascimento. Essa perturbação vai aumentando até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase como de um espírito encarnado durante o sono do corpo, que eu estava falando. Ele fica como se estivesse ali, né, sonolento, adormecido, no estado sonambúlico. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, né, o esquecimento ali. Assim como a lembrança do passado, da qual ele não tem mais consciência como homem, né, como ser humano, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta, pouco a pouco, a memória, no seu estado de espírito. Vamos separar espírito, que é o que nós somos espíritos. Alma, o espírito encarnado. Então, ele como encarnado, ele vai estar com esquecimento, ele vai estar se adaptando ao corpo. Mas o espírito mantém, principalmente até os 7 anos, a lembrança da última encarnação. E nós vamos ver isso claramente no nosso lar. Quando o pai do Lísias, né, a dona Laura ali, conversa com o pai do Lísias está reencarnado, é uma criança de 5 anos, então ele em desdobramento
enquanto o corpo está adormecido em desdobramento, ele é levado ao nosso lar. Vamos lembrar lá que ele é colocado numa redoma para que o sentimento, as emoções da família ali não atrapalhem o reencarne dele, né? E ele ali, naquele perispírito, com a forma que ele tinha como pai do Lísias, como marido da Laura, ele conversa com eles. Por quê? Porque ele só vai tomar um novo perispírito, esse perispírito só vai tomar completamente a forma desta nova vida, deste reencarne, após os 7 anos. Sandra, bateu 7 anos, ali toca a buzina, aperta a campainha, muda. Não, é um processo gradativo, né, que vai de nuances, as nuances até chegar próximo aos 7 anos. Tem crianças que acontecem antes dos 7 anos, tem criança que acontece depois. Cada um é cada um, como eu vivo repetindo, parece um disco quebrado, mas é importante que se entenda. Nós somos únicos, então cada um de nós tem um processo reencarnatório, um processo de desencarne, um processo no plano espiritual nosso, dentro da família kármica, dentro daquela família espiritual da qual nós temos que fazer os nossos acertos, nós temos os nossos amores e nós temos os nossos aprendizados, o nosso progresso e o nosso crescimento. Vou repetir a pergunta e a resposta. Vamos lá. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito usufrui de todas as suas faculdades, mais ou menos de acordo com a fase, pois ainda não está encarnado, mas atado ao corpo. A partir do instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, que é dessa forma advertido de que chegou o momento de iniciar uma nova existência. Essa perturbação cresce até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase como de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual ele não tem mais consciência como homem, ser humano, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. Vamos lembrar, por isso que eu comentei o caso do pai do Lísias, como espírito, ele estava ali relembrando toda a reencarnação passada dele, como espírito. A hora que o corpo passasse ali dos 7 anos, ele não terá mais essa lembrança, né? Então, por isso que eles conversam, eles se acertam ali enquanto o corpo mantém. O perispírito se mantém ali na forma da reencarnação anterior. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, claro que não, né? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. As faculdades vão se desenvolvendo conforme os órgãos daquele bebê, daquela criança, também vai se desenvolvendo. Para ele, é uma nova existência. É preciso que aprenda a utilizar seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa ao acordar encontra-se numa situação diferente que se encontrava antes de dormir. Então as ideias vão voltando pouco a pouco, as lembranças, principalmente no inconsciente, elas vão voltando pouco a pouco. No consciente, não. No consciente, aquele espírito vai estar ali aprendendo. Então, ali reencarnado é uma alma, é o espírito reencarnado. Então, aquela alma vai aprendendo a usar o corpo, a usar a fala, a andar, a comer. Ele vai aprendendo tudo de novo e, aos poucos, aquilo que está no inconsciente vai aflorar. E dependendo de como isso está, se é um aprendizado muito forte, é um espírito mais elevado, é um espírito que já tem um aprendizado verdadeiro em determinadas situações, já como criança, ele vai ter essa lembrança aflorada, que é o caso
do Mozart, por exemplo, que com 4 anos, 3 anos ele já estava tocando, 4 anos ele já estava compondo. Né? Nós temos esse menino indiano, que está aí, a gente vê na internet, né? Ele na universidade lá da Inglaterra, ele vindo de terninho ali, um toquinho de gente, dando uma aula de física, ali participando de uma aula de física. Como nós vemos, como eu já comentei, de um outro menino também que já dá aula na Inglaterra de medicina. E ele ainda é uma criança, acho que ele está com 12, 14 anos. Então, aquele aprendizado, por ser um espírito que tem muito para realizar, que tem muito para fazer, e aquele aprendizado é verdadeiro. Ele não achou que aprendeu medicina, ele não achou que aprendeu música, ele não achou que aprendeu física, ele aprendeu mesmo. Ele está com aquilo muito forte, muito estruturado dentro dele, então isto aflora antes do tempo, porque é um aprendizado verdadeiro. Então, eu vou só para a próxima e a gente vai continuar no nosso próximo estudo. Uma vez que a união do espírito e do corpo só se completa e é definitivamente consumado após o nascimento, é possível considerar que os fetos não têm uma alma? Quer dizer, é uma pergunta que ele faz aqui, que nós temos a resposta por tudo que eu falei. Mas vamos ver, alma quer dizer espírito encarnado. Então, vamos entender bem isso. O espírito que deve animá-lo existe. O espírito existe desde sempre. Vamos ver aqui o espírito programando o reencarne, o espírito programando ali nas câmaras de regeneração, nas câmaras de reencarnação, todo o processo. Então, o espírito que deve animá-lo existe, de qualquer forma, fora dele, fora daquele corpo que ele vai animar. Portanto, ele não tem uma alma propriamente dita. Por que ele não tem uma alma propriamente dita? Porque ele não está encarnado. Vamos lembrar o significado da palavra alma: espírito encarnado. Portanto, ele não tem uma alma propriamente dita, porque ele não está encarnado, já que a encarnação está apenas em via de acontecer, mas ele está ligado à alma que virá a possuir. Então, ele está ligado àquela reencarnação, àquela alma que ele irá possuir, ou seja, aquele espírito reencarnado que ele virá a ser. Então é preciso que a gente entenda essa colocação, porque algumas pessoas, que nós vamos falar aqui mais para frente sobre o aborto, se prendem nessa questão. Nós vemos ali que o corpo, portanto, ele não tem uma alma propriamente dito, já que a encarnação está para vir a acontecer. Nós precisamos entender bem o significado das palavras. Ele não tem uma alma, porque a alma para o Kardec, para os espíritos que estão ensinando ali, é o espírito reencarnado. Então, como ele não está reencarnado, ele não tem alma, ele é um espírito e tem um corpo que ao nascimento estará reencarnado. Então, ao nascimento, aquele espírito passa a ser uma alma, mas aquele espírito está ligado àquela mãe antes do nascimento. Aquele espírito está ligado àquele corpo a partir do momento da fecundação. Porque vamos lembrar que aquele espírito está participando junto com toda a espiritualidade superior que está trabalhando nas câmaras de reencarnação, que está trabalhando, vamos ver ali o capítulo 13, Missionários da Luz. Nós temos, eu acho que é Herculano, se eu não me engano, o nome do espírito que é o mentor do Sigismundo, que está ali ajudando a ver o esperma que vai chegar naquele óvulo, porque aquele óvulo está imantado com as energias que aquele corpo vai precisar ter para o trabalho que aquele espírito precisa realizar. Então ele vai magneticamente emitir essas energias e o esperma que vai ser atraído, uma atração magnética, o esperma que vai ser atraído para esse óvulo é o esperma que vai dar para este corpo as características que este corpo precisa para aquela vida que ele vai ter ali. Então ele está dizendo,
Uma vez que a união do espírito e do corpo só se completa definitivamente após o nascimento, é possível considerar que os fetos não têm uma alma? Ou seja, o feto não é uma alma reencarnada? Não, ele não é uma alma reencarnada, mas ele é um espírito que está junto daquele corpo, e esse espírito passará a ser alma no momento que ele nascer, porque aí é um espírito reencarnado. Precisamos entender muito bem isso. Nós estamos aqui no nosso horário. Nós paramos aqui na questão 353, vamos falar sobre isso mais para frente, que nós vamos entrar aqui em questões que vão falar de alma e de espírito. Então, a partir do nosso próximo estudo, nós recomeçaremos na 354. Até lá!